Imaginem por um momento que vocês estão votando numa eleição crucial para o futuro do país. Vocês apertam o número do candidato, confirmam o voto e saem da cabine de votação com a sensação de dever cumprido. Mas e se eu dissesse que neste exato momento, partículas invisíveis vindas do espaço sideral estão bombardeando a urna eletrônica onde vocês acabaram de votar? E que essas partículas podem literalmente alterar o resultado da eleição sem que ninguém perceba? Isso não é ficção científica, pessoal. Isso está acontecendo agora mesmo, enquanto vocês assistem este vídeo. Raios cósmicos, partículas subatômicas que viajam pelo universo a velocidades próximas à da luz, estão constantemente atingindo nosso planeta e causando falhas misteriosas em computadores, celulares, sistemas de votação e até mesmo equipamentos médicos. E o mais assustador, conforme nossa tecnologia fica mais avançada e os chips ficam menores, esse problema está se tornando cada vez mais grave. Hoje vamos mergulhar numa realidade que poucos conhecem, mas que afeta a vida de todos nós. Vamos descobrir como partículas vindas de explosões estelares que aconteceram há milhões de anos podem decidir quem governa um país, derrubar aviões em pleno voo e até mesmo parar o coração de uma pessoa. Preparem-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como vocês veem a tecnologia ao nosso redor. Antes de entendermos como essas partículas podem afetar nossas eleições, precisamos saber exatamente o que são os raios cósmicos. Imaginem o universo como um gigantesco acelerador de partículas natural. Quando estrelas explodem em supernovas, quando buracos negros devoram matéria, quando galáxias colidem, todos esses eventos cósmicos violentos lançam partículas subatômicas no espaço com energias inimagináveis. Essas partículas, principalmente prótons, mas também núcleos de hélio e elementos mais pesados, viajam pelo cosmos por milhões ou até bilhões de anos antes de chegarem até nós. Quando finalmente atingem a atmosfera da Terra, elas estão se movendo a velocidades que chegam a 99,9% da velocidade da luz. Para vocês terem uma ideia da energia envolvida, uma única partícula de raio cósmico pode carregar a mesma energia de uma bola de tênis arremessada a 150 km por hora, concentrada num espaço trilhões de vezes menor. A cada segundo, cerca de 100 mil dessas partículas atingem cada metro quadrado da atmosfera terrestre. Isso significa que, enquanto vocês assistem este vídeo, milhões de raios cósmicos estão passando através dos seus corpos, dos seus celulares, dos seus computadores. A maioria dessas partículas é inofensiva para nós, seres humanos, mas para os delicados circuitos eletrônicos que controlam nossa sociedade moderna, elas podem ser devastadoras. Quando um raio cósmico atinge um chip de computador, pode acontecer algo que os cientistas chamam de transtorno de evento único, ou TEU. Imaginem um chip como uma cidade microscópica, onde cada transistor é como uma casa que pode estar ligada ou desligada, representando os famosos bits 1 e 0, que formam toda a informação digital. Quando uma partícula cósmica de alta energia atravessa essa cidade microscópica, ela pode gerar uma carga elétrica suficiente para virar um bit, transformar um 0 em 1 ou vice-versa. Pode parecer pouca coisa, mas imaginem se alguém mudasse apenas um número no seu CPF ou na sua conta bancária. Um único dígito alterado pode causar consequências enormes. O professor Bharat Bhuva, da Universidade Vanderbilt, que estuda esse fenômeno há décadas, explica que esse é um problema muito real e crescente. Conforme os transistores ficam menores, hoje eles têm apenas 16 nanômetros, milhares de vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. Eles se tornam mais vulneráveis a essas interferências cósmicas. Para vocês entenderem a escala do problema, os cientistas medem essas falhas numa unidade chamada FIT, que significa falha no tempo.
Uma FIT representa uma falha por transistor em 1 bilhão de horas de operação. Pode parecer pouco, mas considerem que um smartphone moderno tem bilhões de transistores e existem bilhões de dispositivos eletrônicos no mundo. Quando fazemos as contas, descobrimos que essas falhas cósmicas estão acontecendo constantemente, em todos os lugares. Agora chegamos ao caso que realmente vai fazer vocês repensarem a segurança dos sistemas eleitorais. Em 2003, na cidade de Schaerbeek, na Bélgica, aconteceu algo que parecia impossível. Durante uma eleição local, um candidato recebeu subitamente 4.096 votos extras, um número que era matematicamente impossível, já que havia menos eleitores registrados na região. Os técnicos eleitorais ficaram perplexos. Como isso poderia ter acontecido? Após uma investigação detalhada, eles descobriram que um único bit na memória da máquina de votação eletrônica havia sido alterado. E a explicação mais provável? Um raio cósmico. Vocês podem estar pensando, mas por que exatamente 4.096 votos? A resposta está na matemática binária que governa todos os computadores. O número 4.096 é 2 elevado à 12ª potência, o que significa que o bit alterado estava na 12ª posição de um registro de memória. Quando esse bit mudou de 0 para 1, ele adicionou exatamente 4.096 ao contador de votos do candidato. O mais assustador é que esse erro só foi detectado porque o resultado era, obviamente, impossível. Mas e se a alteração fosse menor? E se apenas alguns votos fossem adicionados ou subtraídos? Em uma eleição apertada, isso poderia mudar completamente o resultado sem que ninguém jamais soubesse. O problema dos raios cósmicos não se limita às eleições. Em 2008, um voo da Qantas de Singapura para Perth, na Austrália, viveu momentos de terror quando o sistema de aviônica da aeronave aparentemente sofreu um transtorno de evento único. O piloto automático se desligou subitamente e o avião mergulhou 210 metros em apenas 23 segundos, ferindo gravemente cerca de 1/3 dos passageiros. Imaginem estar a 11.000 metros de altitude quando, do nada, o avião despenca como uma pedra. Os investigadores concluíram que a causa mais provável foi um raio cósmico que alterou dados críticos no sistema de navegação da aeronave. A altitude elevada tornou o avião mais vulnerável, já que há menos atmosfera para proteger contra essas partículas cósmicas. Mas talvez o caso mais perturbador seja o de Marie Moe, uma pesquisadora de segurança cibernética que estava voando para Amsterdã quando sentiu algo estranho. Seu marca-passo, o pequeno dispositivo implantado no peito que regula os batimentos cardíacos, começou a funcionar de forma irregular. O músculo do seu peito começou a pulsar visivelmente, fora do ritmo normal. Quando chegou ao hospital, os médicos descobriram que alguns bits na memória do marca-passo haviam sido alterados misteriosamente. A explicação mais provável? Raios cósmicos. Imaginem, partículas vindas de uma explosão estelar que aconteceu há milhões de anos quase pararam o coração de uma pessoa em pleno século XXI. O que torna essa situação ainda mais preocupante é que nossa dependência da tecnologia só aumenta, enquanto os chips ficam cada vez menores e mais vulneráveis. Paolo Resch, pesquisador da Universidade de Trento, na Itália, conduz experimentos onde bombardeia chips com nêutrons artificiais para simular o efeito dos raios cósmicos, mas amplificado 100 milhões de vezes. Em vez de esperar meses ou anos para descobrir um erro, conseguimos provocar erros em segundos ou minutos, explica Resch. Seus experimentos revelam uma realidade assustadora. Conforme os transistores ficam menores, eles se tornam exponencialmente mais suscetíveis a essas interferências cósmicas. Para vocês entenderem melhor essa progressão, vamos fazer uma viagem no tempo. Nos anos 1970, os transistores tinham cerca de 10 micrômetros, ainda microscópicos, mas relativamente grandes. Hoje, estamos trabalhando com transistores de 3 nanômetros e já há planos para chips de 1 nanômetro. Para colocar isso em perspectiva,
Se um transistor de 1970 fosse do tamanho de uma bola de futebol, um transistor moderno seria menor que uma bactéria. Essa miniaturização extrema significa que a energia necessária para alterar o estado de um transistor também diminuiu drasticamente. Se antes era preciso uma partícula cósmica muito energética para causar um problema, hoje até partículas relativamente fracas podem causar estragos. É como a diferença entre tentar derrubar uma parede de tijolos versus derrubar uma casa de cartas. Pensem nos carros autônomos que estão chegando ao mercado. Esses veículos dependem de dezenas de processadores trabalhando em conjunto, analisando dados de câmeras, sensores de radar, GPS e outros sistemas em tempo real. E se um raio cósmico alterar os dados da câmera que detecta pedestres? E se o sistema de freios automático falhar no momento crucial porque uma partícula vinda do espaço mudou um bit crítico no processador? Mas o problema vai além dos carros. Pensem nos sistemas de controle de tráfego aéreo, que coordenam milhares de voos simultaneamente. Ou nos sistemas bancários que processam trilhões de dólares em transações diariamente. Ou ainda, nos sistemas de energia que controlam usinas nucleares e redes elétricas inteiras. Todos esses sistemas críticos estão se tornando mais vulneráveis a cada nova geração de chips. Rech e sua equipe estão trabalhando para tornar os sistemas de inteligência artificial mais resistentes a esses erros, conseguindo reduzir as chances de falha em 10 vezes. Eles desenvolveram técnicas onde o mesmo cálculo é feito por múltiplos processadores simultaneamente, e os resultados são comparados. Se um dos processadores der uma resposta diferente, o sistema sabe que houve um erro e pode corrigi-lo. Mas isso levanta uma questão filosófica perturbadora. Num mundo de veículos totalmente autônomos, como provar que um acidente foi causado por raios cósmicos e não por falha humana ou do fabricante? Imaginem um tribunal tentando determinar se uma colisão fatal foi causada por negligência da montadora ou por uma partícula que viajou milhões de anos pelo espaço para chegar até aquele exato momento e local. Agora vamos falar de algo que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. A explosão da internet das coisas. Geladeiras inteligentes, termostatos conectados, fechaduras digitais, sistemas de irrigação automatizados, monitores de bebês, câmeras de segurança. Nossa casa está se tornando um ecossistema digital complexo. Cada um desses dispositivos tem chips que podem ser afetados por raios cósmicos. E aqui está o problema. A maioria desses aparelhos é produzida com foco no custo baixo, não na resistência à radiação. Enquanto um satélite da NASA pode ter chips que custam milhares de dólares e são blindados contra interferências cósmicas, a câmera de segurança da sua casa provavelmente usa um chip que custa alguns centavos e não tem proteção alguma. Imaginem as possibilidades assustadoras. Uma fechadura digital que se abre sozinha porque um raio cósmico alterou o código de segurança. Um sistema de alarme que para de funcionar no momento em que mais precisamos dele. Uma babá eletrônica que para de monitorar o bebê durante a noite. Esses cenários podem parecer ficção científica, mas são tecnicamente possíveis e estatisticamente inevitáveis. O professor Buva, que mencionamos anteriormente, faz um alerta importante. É apenas o setor de eletrônicos de consumo que tem ficado para trás na resolução deste problema. Enquanto indústrias críticas como aviação, medicina e energia já implementaram proteções contra raios cósmicos, os dispositivos que usamos em casa todos os dias continuam vulneráveis. Para entendermos o verdadeiro potencial destrutivo dos fenômenos cósmicos, precisamos voltar ao ano de 1859, quando aconteceu o que os cientistas chamam de Evento Carrington. Richard Carrington, um astrônomo britânico, observou uma explosão solar massiva que lançou uma quantidade gigantesca de partículas carregadas em direção à Terra. Quando essas partículas atingiram nosso planeta, causaram a tempestade geomagnética mais intensa já registrada na história. As auroras boreais foram vistas até no Caribe.
e os sistemas telegráficos do mundo inteiro entraram em colapso. Operadores de telégrafo relataram faíscas saltando de seus equipamentos e alguns conseguiram enviar mensagens mesmo com os aparelhos desligados, usando apenas a energia induzida pela tempestade magnética. Agora, imaginem se um evento similar acontecesse hoje. Sandita Abdu-Jyoti, da Universidade da Califórnia, alerta que uma tempestade geomagnética dessa magnitude poderia danificar linhas de energia e cabos de internet em regiões inteiras do planeta. Há também o risco de partículas carregadas causarem corrupção de dados em massa, explica ela. Pensem nas consequências: sistemas bancários fora do ar, redes de comunicação interrompidas, sistemas de votação eletrônica comprometidos, aviões com sistemas de navegação defeituosos. Um evento Carrington moderno poderia literalmente paralisar nossa civilização digital por semanas ou até meses. Enquanto o público geral permanece alheio a essa ameaça cósmica, uma corrida silenciosa está acontecendo nos laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. Engenheiros estão desenvolvendo chips mais resistentes, sistemas de detecção e correção de erros mais sofisticados, e protocolos de segurança que levam em conta a possibilidade de interferência cósmica. A indústria aeroespacial já lida com esse problema há décadas. Satélites são especialmente vulneráveis porque estão fora da proteção da atmosfera terrestre. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, passa regularmente por uma região chamada Anomalia do Atlântico Sul, onde a radiação cósmica é particularmente intensa. Os astronautas relatam que seus laptops frequentemente travavam quando a estação passava por essa região, mas a proteção tem um custo. Chips resistentes à radiação são muito mais caros e complexos de produzir. Para a indústria de eletrônicos de consumo, que opera com margens de lucro apertadas, implementar essas proteções em massa ainda é um desafio econômico. Conforme avançamos para uma era de internet das coisas, onde geladeiras, carros, marca-passos e até mesmo urnas eletrônicas estão conectados e dependem de chips cada vez menores, a vulnerabilidade aos raios cósmicos só tende a aumentar. Estamos criando uma sociedade onde uma partícula vinda de uma estrela distante pode alterar o resultado de uma eleição, causar um acidente de trânsito ou comprometer dados médicos críticos. A ironia é que, quanto mais avançada nossa tecnologia se torna, mais vulnerável ela fica a forças que estão completamente fora do nosso controle. Não podemos parar os raios cósmicos, não podemos prever exatamente quando e onde eles vão atingir. E muitas vezes nem conseguimos detectar quando causaram um problema. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da nossa dependência tecnológica. Estamos construindo uma civilização baseada em sistemas que podem ser alterados por eventos que aconteceram há milhões de anos, em galáxias distantes. É uma humildade cósmica que poucos param para considerar. Então, pessoal, chegamos ao final desta jornada fascinante e um pouco assustadora pelo mundo dos raios cósmicos e seus efeitos na nossa tecnologia. Espero que vocês tenham ficado tão impressionados quanto eu com essas descobertas que mudam completamente nossa perspectiva sobre a segurança tecnológica. Recapitulando o que aprendemos hoje: raios cósmicos são partículas subatômicas vindas do espaço que constantemente bombardeiam nosso planeta, e elas podem causar falhas misteriosas em qualquer dispositivo eletrônico. Vimos como elas já alteraram resultados eleitorais na Bélgica, causaram problemas em aviões comerciais, interferiram em marca-passos e continuam sendo uma ameaça crescente conforme nossa tecnologia evolui. Descobrimos que esse não é um problema teórico ou distante. Está acontecendo agora mesmo, enquanto vocês assistem este vídeo. A cada segundo, milhões dessas partículas cósmicas estão atravessando nossos dispositivos, e algumas delas inevitavelmente vão causar problemas. É uma loteria cósmica onde todos nós somos participantes involuntários. O mais importante é entendermos que isso não é paranoia ou teoria da conspiração.
É ciência pura e simples. Universidades renomadas como Vanderbilt, pesquisadores da BBC, da NASA e instituições ao redor do mundo estão estudando esse fenômeno porque ele é real, mensurável e está se tornando mais problemático a cada dia. Também aprendemos que existe uma ironia cruel nessa situação. Quanto mais avançada nossa tecnologia se torna, mais vulnerável ela fica a essas forças cósmicas antigas. Estamos criando uma sociedade onde o resultado de uma eleição pode ser alterado por uma partícula que começou sua jornada quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Mas talvez a lição mais importante seja sobre humildade. Vivemos numa era onde nos sentimos no controle de tudo através da tecnologia, mas a realidade é que forças completamente fora do nosso controle podem alterar nossas vidas de formas que nem imaginamos. É um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, ainda somos parte de um universo muito maior e mais complexo. Da próxima vez que o computador de vocês travar sem explicação, que o celular reiniciar do nada, ou que ouvirem sobre alguma falha misteriosa em sistemas eletrônicos, lembrem-se, pode ter sido um visitante cósmico vindo de uma galáxia distante que decidiu dar uma passadinha aqui na Terra. É uma conexão poética entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Se este vídeo abriu os olhos de vocês para essa realidade invisível que nos cerca, não esqueçam de deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda a levar esse tipo de conteúdo educativo para mais pessoas. E se vocês querem continuar descobrindo os mistérios da ciência e da tecnologia que afetam nossas vidas, de formas que nem imaginamos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Vocês são incríveis. E é por causa de vocês que consigo continuar trazendo esses conteúdos que misturam ciência, tecnologia e um pouco de filosofia sobre nosso lugar no universo. Até a próxima. E lembrem-se, o universo é muito mais estranho, fascinante e interconectado do que imaginamos. Tchau!